Hoje nós estaremos vendo o nosso artigo 11 da doutrina congregacional, da perversidade do homem e do amor de Deus, que inclusive acabamos de ler aqui no Evangelho de João capítulo 3. Esse artigo 11, assim como o próximo que nós vamos ver semana que vem, se Deus quiser, está dentro da disciplina da soteriologia. Soteriologia é a palavra que significa o estudo das doutrinas da salvação. Então, como nós estamos falando aqui do amor de Deus, da sua misericórdia sendo derramada para o homem perverso, então faz parte dessa disciplina da soteriologia, importantíssimo para todos nós. Vamos começar lendo o nosso artigo aqui inicialmente, né? Deus, e apesar dele ser um artigo bem longo, mas a gente vai dividir ele em 3 partes, e eu creio que a gente vai conseguir aprender alguma coisa aqui para a glória de Deus. Deus, vendo a perversidade, a ingratidão e o desprezo com que os homens lhe retribuem seus benefícios e o castigo que merecem, cheio de misericórdia, compadeceu-se deles. Jurou que não deseja a morte dos ímpios. Além disso, amou-os e mandou declarar-lhes, em palavras humanas, sua imensa bondade para com eles. E quando os pecadores nem com tais palavras se importavam, ele lhes deu a maior prova de seu amor, enviando-lhes um Salvador que os livrasse completamente da ruína e da miséria, da corrupção e condenação, e os restabelecesse para sempre no seu favor. Texto, talvez o maior artigo em tamanho que nós vimos até agora, e isso faz parte de qualquer tipo de confissão de fé. A nossa confissão de fé congregacional, muito resumida, tanto é que ela é uma chamada a breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, mas existem textos que remontam aquilo que nós cremos. E aqui fala do plano de Deus em meio ao pecado do ser humano. A gente já viu vários artigos falando sobre que o ser humano é caído, hoje ainda vamos continuar vendo isso, e que necessita de uma graça que o alcance. Esse é o ponto chave que a gente vai ver hoje, inclusive da providência divina em enviar um substituto para que pudesse, de fato, sermos alcançados por essa graça, pela sua misericórdia. Isso aqui é uma doutrina-chave do cristianismo. Salvação pela graça, por meio da fé. Deus nos alcançou, Deus nos amou. E perceba que, dentro do plano de Deus, Ele fez tudo. Isso significa que não existe nada que nós façamos que possa acrescentar ou tentar comprar a salvação. Outras religiões, elas têm dentro do seu bojo doutrinário a ideia de que quanto mais eu faço coisas boas, mais eu tenho possibilidades de ir para o céu. E isso a gente vê até na cabeça de muitos cristãos. Entenda só uma coisa. A gente vai ver inclusive nos próximos artigos falando sobre isso. Boas obras, boas atitudes, sermos bons homens e boas mulheres neste mundo, isso é obrigação de todo cristão. Mas isso é consequência daquilo que Deus já fez. Não é porque eu faço caridade, não é porque eu ajudo as outras pessoas, que aí eu tenho a possibilidade de ser salvo mais do que outras pessoas que não fazem isso. Não. Mas pastor, isso não está errado não, porque como é que pode? Eu tenho uma pessoa que faz muitas boas obras e outra que faz poucas boas obras. Quer dizer que a pessoa que pode existir a possibilidade daquela que faz muitas boas obras não ser salva e aquela que faz poucas boas obras ser salva? Existe essa possibilidade. Por que existe essa possibilidade? Porque a salvação, segundo o conceito bíblico, ela não vem de obras para que ninguém venha se gloriar. A salvação foi algo que Deus fez e não depende de nós. Porém, aqueles também que dizem que
receberam a salvação do Senhor e vivem como se não precisassem realizar boas obras em agradecimento a Deus pelo que Ele já fez por você, existe alguma coisa errada nessa pessoa. Então perceba que uma coisa não vai invalidar a outra. Mas a gente tem que entender de que a salvação ela vem de Deus. É por isso que esse amor de Deus ele está embutido muita coisa. Graça, misericórdia, amabilidade, bondade, benignidade. E a gente vai ver um pouco disso aqui hoje. Antes da gente dividir, eu falei que a gente ia dividir o artigo em 3 partes. Antes da gente dividir em 3 partes, eu queria começar por 2 perguntas. Primeira pergunta. Você acha que todo homem foi afetado pelo pecado? Responda aí com sim ou não. Sim. Muito bem. Isso aí, jovem. Segunda pergunta. Você acha que todo homem está na pior forma que poderia estar? Lembre-se, pior forma não significa forma física, tá certo? Hoje eu estou de preto, não vão perceber. Eu não estou numa boa forma física. Eu não estou falando desse tipo de forma. Eu estou falando em relação a forma de agir com maldade ou com bondade. Você acha que todo homem está na pior forma que poderia estar? O que vocês acham? Não. Não. Boa parte aqui acha que não, né? Veja só. Você consegue perceber que algumas pessoas são mais terríveis do que outras? Na sua avaliação? Você consegue perceber isso ou não? Sim? Acho que isso é um consenso, né? Geralmente, não é certo, não é correto, mas os pais gostam muito de fazer comparações entre os filhos deles e os filhos dos outros. Geralmente é assim. Menino, por que tu não é como fulano? Por que tu não é como ciclano? Fulano é tão assim e você é tão desse jeito, não é? Estou falando de coisas mais simples, mas a gente consegue, com a nossa ótica, fazer algum tipo de julgamento e perceber que algumas pessoas, dentro do nosso conceito moral, elas são melhores ou piores. Eu não estou querendo com isso dizer que o nosso julgamento está correto. Às vezes a gente acha que uma pessoa, moralmente falando, é melhor ou pior, e talvez não seja. Porque também, cada um vai ter um tipo de julgamento diferente. Inclusive, a gente até falou sobre isso na doutrina passada. Sobre o juízo da nossa mente. Lembram disso? E a gente sabe que a nossa consciência, apesar de ser importante, mas ela sempre tem que estar submetida ao juízo da palavra de Deus, que é o que a gente tem de vontade de Deus expressa para todos nós. Tudo bem. Então, para a gente exemplificar isso, assim, a maioria eu acho que entendeu que realmente nem todos o homem está na pior forma que poderia estar, e a gente vai tentar entender por que isso acontece. E por que algumas pessoas estão num nível pior do que outras, não é? Vou dar um exemplo aqui, logo para a gente fechar a questão, que todos conhecem. Adolf Hitler. Certo? Todos, pelo menos já ouviram falar nele. Nazista, alemão, mandou matar, provavelmente, mais de 6 milhões de judeus. Isso são as contas que a gente sabe, né? Há quem diga que esse número passou de 7, 8 milhões de judeus mortos a mando de Hitler. Vamos fazer um exercício mental aqui para a gente tentar entender essa parte introdutória. Vou fazer 2 perguntas instigativas aqui que eu quero sugerir. Primeira pergunta. Hitler, repetir, agora colocando o nome, repetir a pergunta passada. Hitler estava na pior forma que ele poderia ser? Sim. A gente botando exemplo agora, já começou a mudar de quadro, né? Por quê? Porque quando a gente olha para um homem desse, com sangue frio, e que manda matar mais de 6 milhões de judeus, a gente diz, rapaz, esse cara está no pior nível. Mas será que estava?
Ali está achando que não. Aqui também acha que não. Acredita que não. Irmãos, deixa eu só dizer uma coisa. Sempre tem uma possibilidade de piorar. Sempre. Nada é tão ruim que não possa piorar, né, Rebeca? Veja só, é claro que Hitler ele estava num nível de maldade, cego pela sua ideologia nazista, que de fato a gente olha e diz, um homem desse aí é totalmente reprovável, moralmente falando. Certo? Mas eu vou para a segunda pergunta agora. Hitler, você acha que ele não possuía nenhum sentimento de amor genuíno por alguém? Você acha que Hitler amava alguém? Lucas está dizendo não. O presidente Antônio está dizendo, acha que achava a mulher dele. A mãe dele, vocês acham que ele amava a mãe dele? Sim. Né? Perceba como é complexa essa questão da gente achar que alguém ela está num nível pior ou melhor. Porque ao passo que a gente olha para a conduta moral de Hitler e acha que talvez ele estivesse na pior maneira humana possível, eu também acredito que não, concordo com aqueles que dizem que não, que sempre tem a possibilidade de piorar, mas a gente também consegue ver, inclusive por alguns que conviveram de perto com Hitler, de que ele nutria sentimento real de amor, de gratidão, inclusive de caridade por algumas pessoas. E aí, como isso pode acontecer na vida de um ser humano como ele? Eu estou fazendo essas considerações aqui para explicar o conceito bíblico que nós chamamos de depravação total, que é diferente de outro conceito que é chamado depravação absoluta. Toda vez que a gente ouve essa palavra depravação, a gente pensa aquela pessoa que sai de casa na sexta-feira e vai para a festa, tem várias mulheres, e bebe, e se droga, e a gente olha para essa pessoa e diz o seguinte, esse homem é um depravado, ele está na depravação. Mas o conceito teológico, que a gente chama de depravação total, é a doutrina que deriva do conceito que o Santo Agostinho ele exemplificou no decorrer da igreja, falando sobre o pecado original, que a gente já estudou aqui. Depravação total não significa dizer que o homem ele está na sua pior condição moral. Isso seria depravação absoluta. Depravação total significa que todas as faculdades do homem foram afetadas pelo pecado original. E não só o homem, mas toda a criação. Tanto é que a gente inclusive já citou aqui que a própria Escritura diz que a criação ela geme aguardando com uma grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação, de maneira geral, ela foi afetada pelo pecado. Isso é fruto da depravação total. Então, entenda, todas as áreas, tudo foi afetado, mas não em intensidade. Lembre-se, quando a gente lê, por exemplo, Efésios capítulo 2, nós entendemos o que é depravação total. Paulo ele vai dizer, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele também vai afirmar nas suas cartas que não existe um justo, um sequer, não há ninguém que busque a Deus. Isso é que significa depravação total. Quando a gente fala disso, a gente está falando em relação à questão da salvação. Depravação absoluta não é a mesma coisa que a depravação total, porque a depravação absoluta é a possibilidade que o homem tem de estar no seu pior estágio humano-moral. Talvez Hitler tivesse chegado no seu, talvez, como o presidente Antônio falou. Talvez não, a gente não sabe. Mas o fato é que, mesmo com a depravação total do ser humano, fruto do pecado original, ainda existem coisas no ser humano que Deus ele dá para que haja o mínimo de ordem no mundo.
E aí é o que a gente chama de graça comum. A graça comum é diferente da graça salvadora, que essa só quem possui são aqueles que são alcançados por Cristo. Mas a graça comum é o que Deus faz para que a terra não vire um caos total. Você já pensou, se todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fruto da depravação total, todo homem, eu e você, éramos assim, antes de conhecer a Cristo. Você já pensou se não tivesse graça comum alcançando o ser humano? Pense agora em Hitler, uma pessoa que nasceu e ele não amasse e nem gostasse nem da própria mãe. Tem alguns que são assim mesmo. Tem alguns que matam a mãe, matam o pai. Mas Hitler, segundo a sua biografia, eu estou falando aqui algo que realmente eu já li, ele nutria sentimento pela sua família, por algumas pessoas mais próximas, inclusive de proteção. Você já pensou se todo ser humano fosse do nível de Hitler, e inclusive sem nenhum tipo de afeto, nem pelos da própria família? Irmãos, a sociedade não existiria. Ia ser o caos total. Então Deus, ele faz com que o ser humano, mesmo perverso, ele tenha um freio. E esse freio se chama graça comum. Tá certo? Tudo bem até aqui? Vamos agora para a divisão do artigo, as 3 divisões que eu citei. Primeiro, falando sobre a perversidade dos homens, de acordo com o texto do artigo inicialmente. Agora, veja só, a afirmação do Dr. Calley quando ele vai dizer o artigo 11. Deus, vendo a perversidade, a ingratidão e o desprezo com que os homens lhe retribuem seus benefícios e o castigo que merecem, perceba, ele está fazendo aqui afirmações, utilizando algumas palavras que dá a ideia, de fato, que todos os homens, eles, antes de conhecer a Deus, no tempo e na história, eles não têm nenhuma vontade para isso. Por quê? Porque Deus, ele vê a perversidade, ingratidão. O que é ingratidão? É alguém receber algo bom, algo agradável, e simplesmente ignorar a pessoa da qual ele acabou de receber aquele presente, aquela coisa boa. Isso é ingratidão. Então Deus, ele olha para o homem caído e ele vê a perversidade, a ingratidão e o desprezo com que os homens lhe retribuem. Esse lhe está inclusive com letra maiúscula, o início, que está se referindo a Deus. Os homens retribuem a Deus com perversidade, ingratidão e desprezo, com a tudo que Deus, ele lhe daria de benefícios. É assim o ser humano sem Deus. É por isso que às vezes a gente prega, evangeliza, fala da palavra de Deus para várias pessoas e as pessoas simplesmente ignoram. Algumas dizem até assim, não, eu acredito em Deus. Eu acredito. Esse Deus é muito bom, esse Deus é maravilhoso. Mas a vida dessa pessoa mostra que ali foi só de boca para fora. Já tem outras pessoas que fazem, inclusive, dizem até algumas blasfêmias contra Deus. Como a gente vê em algumas celebridades que já fizeram isso. Como também no nosso círculo de amizades, muitas vezes aparece alguma pessoa assim. Que desprezam a Deus, inclusive pronunciam praguejando contra o Senhor. Ou seja, independente de um caso mais ameno e outro mais firme, não importa. Todos os homens têm essa perversidade. Deuteronômio capítulo 32, o verso 4, vai dizer, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Verso 5. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Deus, ele falando daquela geração que existia ali do povo de Israel, mas que se parece muito conosco. Geralmente a gente fala mal do povo de Israel lá no deserto, mas será que eu e você, a gente também não estaria ali junto com eles, murmurando contra Deus e contra Moisés? Provavelmente sim.
nós estaríamos na mesma situação. E é por isso que Deus diz, olha, vocês procederam corruptamente. A expressão aqui original hebraica para corruptamente vai dar a ideia de apodrecido. Aquela carnezinha que você, ao invés de botar na geladeira, depois do almoço de domingo, você esqueceu e deixou em cima do fogão. Aí passou o domingo, a segunda, a terça. Aí você lembra, em cima do fogão, na quarta-feira, vou pegar a carne. Você pode ter certeza que nem o rato quer mais essa carne. Está apodrecida. Deus diz que as atitudes que os homens possuem contra ele são assim. Ou seja, não tem mais valor. Perversidade. O texto diz, geração perversa e deformada. Perversa significa torcido. Aquela que já está, de fato, com alguma coisa torta. Assim também como é a ideia da própria palavra deformado. Torta, torcido. Ou seja, está inadequado para o que ele foi feito. É assim que é a humanidade sem Deus. Perversidade, ingratidão, aversão às coisas dele. Todas estas são características do homem depravado, todos nós. Aí você pode até perguntar, então quer dizer que não existe diferença entre um bêbado que não quer Deus e um cantor, como nós vimos alguns anos atrás, um cantor que chegou na televisão e chamou Jesus de bicha no show. Quer dizer que não existe diferença entre um bêbado que não quer Deus, um cantor que chama Jesus de bicha, e até uma pessoa que faz boas obras e diz que acredita em Deus. Você acha que não existe diferença entre essas três pessoas? É claro que, moralmente falando, a gente pode colocar algumas escalas entre aquele que faz boas obras e diz até que acredita em Deus, mas não segue a ele, entre o bêbado que, sei lá, as faculdades mentais dele nem tão assim, porque a bebida já tomou, e aquele que faz consciente e diz até uma blasfêmia contra Deus, ou contra Jesus, ou contra o Espírito Santo. Moralmente falando, existem diferenças entre os três, mas dentro da doutrina da depravação total, os três estão em pé de igualdade. Por quê? Porque ambos, se não forem vivificados pela palavra, regenerados pelo Espírito Santo, eles vão continuar a rejeitar Deus. Então você consegue perceber que a depravação total coloca todo ser humano em pé de igualdade antes de conhecer a Deus. O que é que vai nos fazer então nós sermos levados a ter esse entendimento da salvação se nós estamos mortos? Se a gente pegar um caixão, meus irmãos, e pegar aquele morto ali, a não ser que seja por um milagre, aquele morto ali não vai ter vontade alguma. Eu mesmo já tinha dito já em algumas oportunidades que quando eu fosse enterrado eu queria que colocasse a camisa do 13 ali no caixão, né? Tem gente que diz assim, eu quero ser enterrado com o meu diário. Tem gente que eu quero ser enterrado com um vestido branco. Mas, vez ou outra, eu escuto alguém da família dizer o seguinte, depois que tu estiver morto, tu vai escolher o que mais? E é verdade, meus irmãos. Morto não tem escolha. Se um morto não tem escolha, como nós vamos chegar até Deus? Aí vem o outro lado do artigo, que é maravilhoso. Porque a graça e a misericórdia divinas chegam quando nós não temos condições. Porque aí o artigo vai continuar dizendo, Deus, cheio de misericórdia, compadeceu-se deles. Jurou que não deseja a morte dos ímpios, além disso, amou-os e mandou declarar-lhes, em palavras humanas, sua imensa bondade para com eles. E aí a gente vê, em Ezequiel capítulo 33, verso 11, vai dizer em outras palavras que Deus ele tem prazer em salvar. Olha, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Irmãos, Deus ele tem prazer em salvar sim. E ele só não salva a todos, porque Deus ele também é justiça.
E a perversidade que nós já vimos que todo homem, todo ser humano tem, e o pecado, eles precisam ser punidos de alguma maneira. É por isso que Deus não salva todos. No caso dos salvos, Deus já puniu na pessoa de Cristo Jesus no Calvário. Mas na vida dos não salvos, eles mesmos receberão em si a punição pelo pecado. E aí, se ele não salva a todos, como é que ele salva esses alguns? Como a Bíblia diz, né? Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Existe uma porta larga que leva para a perdição e existe uma porta estreita que leva para a salvação. Como é que funciona então Deus pegar pessoas mortas e levar, conduzir para essa porta estreita? O artigo ele fala, cheio de graça, misericórdia, compaixão. Que em outras palavras, fala do grande amor de Deus. E aí vem o versículo que nós conhecemos muito, que é João 3,16. Todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto do autor chamado Orlando Boyer, no livro A Espada Cortante. Ele vai fazer tipo um acróstico, dividindo, não em letras, mas em palavras, dividindo todo o versículo 16 de João 3 e colocando em cada palavra dessa, cada expressão, uma intensidade daquilo que Deus fez pela vida dos pecadores para salvar. E aí ele começa separando assim, ó. Deus, o maior ser, amou o maior sentimento. Perceba que tudo em Deus é maior. Deus o maior ser, amou o maior sentimento. O mundo, o maior grupo de pessoas. De tal maneira, o maior grau, que nem conseguimos explicar, de tal maneira, que deu o seu Filho a maior dádiva. Pense num grande presente que nós recebemos, o seu Filho. Para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele crê, a maior simplicidade, é a fé. Não pereça, a maior promessa, porque não morreremos mais para sempre, mas estaremos vivos. Mas tenha a maior certeza e a vida eterna, a maior possessão. Em suma, é isso que o grande amor de Deus está embutido. O amor de Deus, que se compadece de muitos e salva, é exatamente o motivo pelo qual nós devemos agradecer a todo momento, como nós cantamos hoje. Sei que foi pago um alto preço. É o grande amor de Deus. Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o versículo 9, ele vai dizer, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, também seremos por ele salvos da ira. Deus, ele nos salva da sua ira. Por quê? Porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Tudo isso, fruto do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, pela sua compaixão com que nos amou. E aí Deus faz isso através do que a Bíblia chama de um substituto. Porque se nós não recebemos aquilo que nós merecíamos, já estávamos mortos, condenados pelos nossos pecados. E nós merecíamos a condenação eterna, que era o inferno. Então, para poder pagar essa dívida, tinha que ter um substituto. E aí, é o que diz a terceira parte do nosso artigo. E quando os pecadores, nem com tais palavras se importavam, veja só, estávamos mortos, aí Deus lhes deu a maior prova de seu amor, enviando-lhes um Salvador, que os livrasse completamente da ruína e da miséria, da corrupção e condenação, e os restabelecesse para sempre no seu favor. Muito interessante, e o texto de a segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, vai falar que
tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha só o que Deus faz. Ele não imputa aos homens as suas transgressões, porque ele já fez isso em Cristo Jesus. Meus irmãos, não esqueçam jamais dessa grande realidade, da grande benignidade do Senhor. Nós não tínhamos dinheiro para pagar a nossa dívida para com Deus. Não tínhamos. A gente errou no passado. Somos, na verdade, pecadores por natureza. Já vimos isso aqui. Erramos no passado. Caímos em pecado, vez ou outra, nos deslizes que nós temos da vida. E ainda vamos pecar por conta da nossa natureza. E Deus, sabendo que nós não temos condições de pagar essa dívida, enviou o seu Filho e Ele pagou em nosso lugar. Isso deve nos motivar de fato a viver para a glória dEle em todos os momentos. E aí é que vem as consequências da salvação. Vida santa, buscar a santidade, fazer boas obras a tempo e fora de tempo, ajudar os outros. Tudo isso vem como consequência da grande salvação com que Deus já nos alcançou. E aí, quando isso acontece, a gente só tem que viver assim como o texto que a nossa irmã Kátia leu. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a ele pôs a glória eternamente. Tudo que eu faço deve ser por ele, para a glória dele. Essa aí é a suma do Evangelho, né? Jesus, ele foi o substituto para todos nós, né? Algumas coisas são importantes nesse último bloco aqui do nosso artigo 11. Primeiro, a prova do amor de Deus, que foi concretizada em Jesus. Deus simplesmente não disse, eu amo. Ele mostrou uma prova. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso favor. Segunda coisa, a libertação que Ele nos deu foi completa. Você lembra do que diz o artigo? Ele nos livrou da ruína, livrou completamente da ruína, da miséria, da corrupção e da condenação. Libertação completa. E uma terceira coisa importante é que o favor de Deus que é apresentado quando nós estamos nele, ele é feito de uma maneira que nós conseguimos entender algo que nem todos recebem. Porque os ímpios, eles não possuem essa dádiva. Somente os salvos. Os ímpios, como nós já vimos, eles podem provar da graça comum, que sustenta eles. Tanto é que a gente vê médicos, cientistas, tanta gente inteligente fazendo coisas boas. E Deus, Ele dá essa graça para todos os homens. Todos os homens. Uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos. Mas a graça salvífica Deus só dá para aqueles a qual Ele salvou. A graça salvadora. E aí, a gente entende o texto de 2 Coríntios capítulo 5, a forma por que Deus fez isso e como Ele fez isso. Não imputando em nós, mas imputando na pessoa do seu Filho. Essa palavra imputar é a palavra grega que diz assim, não vai levar em conta. Existe uma conta, mas Deus não leva essa conta em consideração. E olhando para a Escritura, a gente sabe por quê. Porque a conta já foi paga por Cristo, em Cristo, para a glória do nome do nosso Deus. Amém?